foi de que no Brasil eu sempre via o Brasil brejeiro, o Brasil afetivo, o Brasil acolhedor, né? E o que eu não via em outras sociedades no mundo que estavam altamente monetizadas. Até afeto era monetizado, né? Se uma pessoa morre, você contribui com um valor em dinheiro para o funeral da pessoa e dependendo de quanto dinheiro você dá, mostra quanto mais, vamos dizer assim, afeto você tinha pela pessoa. Ou seja, peraí, calma, né? Não é por aí. E eu sou ainda aquele brasileiro romântico que gosta do Brasilzão, o Brasil brejeiro. Eu falo com todo mundo. Quando eu saio na rua, eu falo com o rapaz que está guardando o carro, eu faço piada com o taxista quando eu estou no Uber, eu converso com todo mundo, porque eu olho a pessoa, porque é a pessoa, eu quero saber quem ela é e eu quero que ela conheça quem eu sou. Eu não fico toda hora representando um papel, entendeu? Hoje eu estou aqui com meu grande amigo Samuca, Samuel Felício. E primo, né? Pois é. Primo. Pode ser que a gente tem que olhar essa questão de contemporaneidade aí, de como que a gente está, hein? Com certeza. Porque eu acho que a gente deve chegar perto. Aliás, eu estive na Embaixada de Cabo Verde há 2 semanas atrás. O tanto de pessoas da ilha de Santo Antão que tem aqui no Brasil há muitos anos. Então, isso é algo que a gente precisa olhar. Nós vamos acabar encontrando. Encontrando, com certeza. Samuca, hoje o nosso tema aqui que a gente vai desenvolver, a gente vai bater um papo informal, é liderança humanizada. Uhum. A mudança começa pelo CEO, pelo número 1. Tá? Mas antes da gente falar um pouco sobre esse tema, eu gosto sempre de conhecer a pessoa. Quem é o Samuca que a gente não conhece, o Samuel que a gente não conhece pelo LinkedIn? Fantástico, adoro essa pergunta. Eu costumo dizer para as pessoas que me escutam de que a língua portuguesa ela é maravilhosa, é uma bênção, porque para definir uma condição de existência, ela criou 2 verbos, o ser e o estar. Nem sempre você é aquilo que você está e nem sempre você está o que é. Entendeu? Então, no LinkedIn, nas redes sociais, a gente está muitas coisas, a gente fica lá mostrando o que está. Mas ninguém pergunta para a gente uma pergunta muito mais existencial e profunda, quem você é? E eu digo para você o seguinte, eu, na verdade, sou o Samuca, não o Samuel Felício, eu sou o Samuca, assim que eu gosto de ser chamado, eu sou um homem brasileiro, um amante de artes, eu sou um bisneto de um escravizado que nasceu no dia 3 de outubro de 1881, numa senzala aqui na Bahia, embora ele, com certeza, já estava debaixo da lei do ventre livre, mas definitivamente os pais estavam na senzala, ele estava lá, vivendo como um escravizado também. Eu sou uma pessoa comunicativa, sou pai, é uma coisa, não é circunstancial, eu sou pai, serei para sempre. Sou pai de 2 homens, já adultos, né? Um advogado, Saelê, um nome africano, e o mais novo, o Ailê, com 32 anos. Eu sou um homem, como eu falei, amante das artes, da música, e esse sou eu. E que, no final, como cheguei no LinkedIn, na verdade, eu não escolhi lá atrás ser executivo, eu não escolhi lá atrás ser conselheiro, trabalhar em empresa, ser CEO, nada disso. Na verdade, eu me descobri vivendo, né? Eu sou muito existencialista também, no meu conceito de vida, e eu acredito piamente de que a nossa essência, ela só é descoberta na medida que a gente vive. Então, a nossa existência precede a essência. Então é isso. Eu nasci numa família de pessoas que não tinham muita escolaridade, de pessoas pobres, trabalhadoras, mas com toda dificuldade, numa periferia aqui de São Paulo. E ao longo da vida, vivendo, eu fui me descobrindo e acabei me tornando quem eu sou. É isso. Maravilha, maravilha. E eu deixei exatamente o que eu vou falar agora para deixar você, de fato, nos mostrar quem que é o Samuel, né? O Samuca, como gosta de ser chamado. O Samuca é um economista,
hoje Country Manager da TTI, né? Uma empresa que faz a distribuição de produtos eletrônicos. Hoje também faz parte do Instituto Pactuar. Também é um embaixador do High Puntation Programs da Sample Exame. Essa informação foi nova para mim, né? Mas fiquei muito feliz por isso. Samuel, o que é liderança para você? Liderança é exemplo. Estilo de vida é exemplo. A liderança, eu não acredito como liderança como um papel, do tipo, eu agora estou no meu papel de líder. Agora eu tirei como se fosse uma camisa, agora eu tirei e não sou mais líder. A liderança é um estilo de vida que você tem e que muitas vezes sobressai até as fronteiras de uma organização. Quando a pessoa tem características e habilidades de liderança, elas existem, são natas, e elas podem ser desenvolvidas, podem ser aprimoradas, mas elas vão utilizar efetivamente alguns elementos que a pessoa já carrega no seu ser. Por isso, de novo, você pode estar líder, né? Estar líder, porque você acabou sendo formado para aquilo ou colocado numa condição que exigem de você, você é líder, você tem que liderar. E você não é líder, você não sabe ser líder. Você não sabe ser líder na sua casa, você não sabe ser líder na sua vida, você não sabe ser líder das suas escolhas. Então, eu acredito que liderança é algo que você tem alguns elementos que são natos, efetivamente, mas você desenvolve. E desenvolve como? Vivendo. De novo, a essência você descobre vivendo. Você vai aprimorar os seus aspectos de liderança sendo líder. E você vai aprendendo dia a dia. Maravilha. E nessa trajetória toda, né, da compreensão da liderança, parece uma coisa óbvia, mas em que momento que você entendeu que liderança não é sobre resultado, mas sobre pessoas? Então, eu acho que, como eu falei, como eu acredito num contínuo sempre, eu acho que eu aprendi sobre isso já antes de ter um cargo formal de líder de alguma coisa. Desde a minha infância, eu já percebo que tinha características, algumas delas, a comunicação. Eu sempre fui uma pessoa empreendedora no sentido de gostar de estar fazendo alguma coisa diferente, não me sujeitando efetivamente a alguns estereótipos que eram colocados para mim. Então, na classe, eu era o cara que sempre estava, enfim, organizando. Até, tenho que dizer, eu sou um cara feito nos anos 60, então o que acontece? Nos anos 70, quando eu fui para o ginásio, quem tinha que fazer bullying com os outros era eu, que era também o líder para fazer o bullying, mas ao mesmo tempo eu era aquele cara que as pessoas vinham contar o problema, porque era o cara que ouvia, que escutava. Então, ao longo da minha vida, eu sempre fui ocupando papéis de liderança pelo fato de ter já características que são que eu carrego dentro da minha existência, né? Então, eu me descobri líder de pequeno. Agora, vai mudando, ok. Primeiro era a turma da classe, depois vai para um outro grupo social, grupo de amigos, até a hora em que a gente resolve entrar no mundo profissional. E aí tem uma característica que eu quero falar, Kwame, que é o seguinte: pessoas que têm a meu perfil e a minha trajetória, eu jamais escolhi ser executivo, como eu falei. E a gente, aos 13 anos, saía para trabalhar para sobreviver. Porque família pobre, se você efetivamente não trabalhasse e contribuísse, você passava a ter insegurança alimentar. E no tempo em que eu era criança, não existiam esses programas, essas coisas que a gente vê hoje em dia para evitar que pessoas que não tenham capacidade financeira tenham problemas com fome, essa coisa toda. Não existia nada, era zero. Lembra-se que eu tô falando de anos 70, nós estávamos debaixo de um regime militar complicado, que olhava as pessoas como um número e acabou. Então, o que acontece? 13 anos, você tinha que ir trabalhar, pedir para o meu pai, me assina a carteira profissional de menor, porque eu quero começar a trabalhar. Mas por que, meu filho? Você é pequeno. Pai, é o seguinte, você não está conseguindo entregar aquilo que eu preciso. E a partir de agora, eu quero ser o responsável por cada coisa que eu tenha na minha vida. E sair para trabalhar. E são 49 anos ininterruptos, que eu, desde que falei aquilo para o meu pai, acho que uma feiticeira passou e falou, agora você vai ter que pagar por cada coisa sua. E essa tem sido a minha jornada. Então, em suma, descobri algumas características que depois, mais à frente, eu fui entender que era liderança e, obviamente, a gente vai desenvolvendo, exercendo a liderança nos vários ambientes em que a gente transita.
Todo líder tem uma história, né? Essa é a verdade, uma história de aprendizado, de acertos, erros, que nos levam até a posição que a gente está hoje, né? E bacana saber dessa história toda. E interessante, pode até ser eu não sei se tem estudos que mostram isso, mas a liderança, ela começa muito cedo, né? Ela aparece, né, com as pessoas muito cedo. Alguns, como você falou, na escola, né, como líder de turma, alguns mesmo brincando, criança ali, tá cuidado com as pessoas, etc. E outras mais tarde. Tem pessoas que enxergam essa possibilidade, né, essa capacidade de ajudar os outros mais tarde, né? E tem algo que hoje é muito importante, que não é só a questão do líder em si, da liderança em si, mas uma liderança hoje, acho que o mundo está precisando muito, que é essa liderança mais humanizada, né? O que isso significa na prática, Samuca, essa liderança humanizada, longe desse discurso bonito que a gente vê aí no dia a dia, né? O que significa isso para você? Caminhar junto. Caminhar junto e permitir que cada pessoa tenha o seu próprio mérito. Isso é uma frase que eu vou falar para você e vou desenvolvê-la, porque é o seguinte, o líder, eu sempre pensei que o líder tem que desenvolver empatia, mas empatia, isso num livro de uma médica eu vi, de que a empatia, muitas vezes, ela soa alguma coisa um pouco falsa. Por quê? Você imagina você sendo um médico, você tem um paciente que está sofrendo dores terríveis ali, talvez num estágio paliativo, enfim. E você chega para ele e fala, vou ter a empatia com ele do momento que ele está vivendo. A empatia não existe, porque empatia é você ocupar o lugar do outro. E você não está, você está saudável, você está bem, você está com saúde, e você não sabe exatamente o que o outro está sofrendo com isso. Então ela fala que ela prefere a palavra misericórdia do que efetivamente a palavra empatia. Então a misericórdia é talvez você entender que as pessoas têm as suas próprias histórias, têm as suas próprias limitações, elas carregam seus traumas, elas carregam as suas tragédias, têm também as suas virtudes. Então, quando você caminha junto, você desce do pedestal e você caminha junto com as pessoas e você se torna parte dessas pessoas, você começa a exercer melhor a misericórdia, porque você começa a entender até no momento de fraqueza, no momento de falha, você começa a entender a própria tragédia humana. Todos nós somos sujeitos a essas coisas. Eu tenho uma historinha muito legal, que eu li também num livro, que conta-se uma história que o Gandhi, ele costumava, vamos dizer assim, dar alguns conselhos durante algum momento da semana e faziam filas quilométricas de pessoas para poder ouvi-lo falar. E chegou uma mãe com um menino e pediu para ele, mestre, eu pediria, por favor, que você pedisse para o meu filho, ele sofre de uma doença, provavelmente diabetes, e eu pediria para você, por favor, pedi-lo para não comer açúcar. E aí o Gandhi olhou aquilo, pensou bem e falou, olha, quer saber de uma coisa? Volte daqui a uma semana. E aí ela não entendeu nada, voltou para casa, uma semana depois voltou, pegou a fila tudo outra vez, não entendeu nada. E aí ela chegou para ele e falou, por favor, mestre, você poderia pedir para ele não comer açúcar? E o Gandhi chegou para ele e falou, por favor, pare de comer açúcar. E aí ela perguntou, falou, mas por que o senhor não disse isso semana passada, quando eu estava aqui? Ele falou, porque a semana passada eu também comi açúcar. Então, liderança é sobre isso. É você caminhar junto e você dar o exemplo. Eu sempre acreditei na liderança por exemplo. Maravilha. Eu vou pegar emprestada essa palavra misericórdia que você trouxe em vez de empatia. Na nossa sociedade, né? Essa sociedade e empresas que são super orientadas por desempenho, por performance, como equilibrar a empatia e a misericórdia com resultados? Então, esse é um ponto interessante. Eu vou voltar 3 casinhas nesse ponto, porque a questão da liderança, uma das características da liderança é aquele que vê longe. Então, eu sempre digo para as pessoas que são meus liderados e amigos, e até quando eu estou em mentoria, eu sempre falo o seguinte, primeiro, a carreira é que nem nariz, cada um tem a sua. E um dos maiores erros que as pessoas podem ter é transferir
para empresas ou para terceiros ou para organizações, controla e tome conta da minha carreira. Não. A pessoa é que tem que dirigir o seu barquinho e tem que entender os movimentos que ela tem que fazer, ok? Vamos falar de liderança especificamente. O líder é aquele que vê primeiro, antes de todos. Ou porque ele está mais no alto, ele está olhando e ele começa a enxergar os sinais e ele sabe fazer a leitura dos sinais. Você jamais vai conseguir ser um bom líder, falando no termo executivo, de empresa ou organização, se você não souber fazer uma boa leitura de cenários. Difícil, porque você vai poder talvez indicar que o barquinho tem que ir em direção à tempestade e não o barquinho tem que fugir da tempestade. O líder está lá, essa é a função dele. Então, por exemplo... Eu tive situações na minha carreira, eu vou te dar um exemplo, quando eu não era o CEO, mas enfim, eu era o head de unidade de negócio aqui na América Latina, e eu tinha uma pessoa que era um amigo meu, de muita confiança, na Argentina. E chegou um momento que eu percebi que os números da Argentina estavam indo cada vez piores, não estavam melhorando. A Argentina, a gente sabe, um país que há muitos anos, já quase 2 décadas, vive num processo de contração econômica. E aquele profissional amigo, fantástico, ele era até mais velho do que eu, mas eu estava percebendo que essa estrutura ia ruir. E eu falei, o que vai ser essa pessoa? O dia que eu chegar e tomar uma decisão e falar, olha, infelizmente vou ser obrigado a te demitir. E aí, olhando muito antes, chamei para uma conversa, fui até a Argentina, entre outras coisas, fomos jantar e eu falei, olha, você entende a situação que nós estamos vivendo? Você entende os números? Você entende a queda das margens? Você entende o que está rolando? Você sabe o impacto que isso possa ter? Ele falou, sim, eu percebo. E eu falei, então faz o seguinte, cara, sua carreira é você quem decide. Está na hora de você começar a pensar num plano B. E eu vou te dar agora um tempo para que você continue me ajudando aqui, mas que você comece a pensar no seu plano B. O que aconteceu? Ele me agradeceu. Mais ou menos 1 ano depois dessa conversa, veio a determinação da matriz que nós tínhamos que reduzir e praticamente fechar a operação na Argentina. Eu liguei para ele e falei, estou indo para Buenos Aires, e não falei o motivo e não a razão. Ele foi me buscar e quando eu olhei para ele, falei para ele, você sabe por que eu estou aqui, né? Ele falou, claro que eu sei. E aí, pronto, cheguei, eu não o demiti, mas chegamos lá no escritório, eu comecei a assinar a papelada, essa coisa toda, não falamos nada, fizemos a agenda visitando alguns clientes, durante os clientes eu expliquei as mudanças que nós estávamos causando, e aí acabou. Ele saiu, me abraçou, foi embora, e eu continuei, fiquei muito mal, puxa vida, que coisa terrível. Quando eu estou saindo para voltar aqui para o Brasil, estava indo em direção ao aeroporto, o colega que estava me levando no aeroporto falou, espera aí que nós vamos ter que parar nesse local. E quando parou nesse posto de gasolina, na estrada que leva ao aeroporto, eu vi esse meu amigo com a sua esposa e os filhos. E eu tomei um susto, falei, mas o que eles estão fazendo aqui? Aí ele falou, não, a minha família quer te dar um abraço e te agradecer, porque nesse 1 ano que você praticamente me concedeu, desde aquela nossa conversa, eu estabeleci um caminho alternativo para mim, eu investi junto com um cunhado numa questão de caminhão para fazer transporte e tudo mais, e hoje eu estou bem, porque eu sei que eu saio daqui agora e vou continuar a ter como realmente entregar para a minha família o seu sustento. Então você entendeu? Eu antevi um problema que não era meu. Eu poderia simplesmente dizer, cada um que se vire, o dia que chegar, está mandado embora, acabou. Não, eu antevi, chamei a pessoa, conversei com ela, eu tive misericórdia daquela situação e ele criou uma situação em 10 meses de alternativa para aquilo e eu nunca vivi essa experiência. Eu chorei muito, nós nos abraçamos naquela tarde ali no aeroporto, perto do aeroporto, e a família dele, as filhas, a esposa me abraçando e agradecendo e falando muito obrigado. É isso, é sobre isso. É você caminhar junto. Eu jamais poderia ter esta sensibilidade se eu não conhecesse a família, se eu não soubesse da situação da pessoa. Então, eu vejo que um dos problemas que a gente vê hoje na liderança não humanizada é que algumas pessoas que não são, mas estão na posição de líderes, eles se mantêm sempre muito afastados. Eles não estão caminhando junto.
E ao não caminhar junto, não tem misericórdia, porque não tem sensibilidade, porque não conhecem, né? Então fica uma coisa muito fria, fica uma coisa muito mecânica. E se ficar muito mecânica, muito fria, cuidado, a IA pode tomar conta disso. Boa, Samuel, ótimo. Eu vou pegar esse caso e eu vou fazer aqui, vou tentar fechar um círculo aqui nessa primeira fase da nossa conversa aqui. Nós temos muitos líderes, sim, que estão muito distantes, não conhecem, não estão perto, não sentem o calor do dia a dia com as pessoas, né? Temos muitos líderes que foram educados e as experiências que têm são experiências muito focadas nesse líder mais por resultado, trimestral, essa ideia do super-herói, tem que entregar a qualquer custo. Você acha que esses líderes têm a possibilidade de se desconstruir dessa forma e fazer e mudar o seu estilo de liderança? Você acha que isso é possível? Não, é possível, sim. Né? Eu só não vi até agora, assim, com provas reais, né, alguém que esteja morto voltar a viver. Então, eu continuo achando isso, né? Existe um homem na Galileia que, né, boa parte da população mundial acredita que sim, então vou respeitar isso, mas tirando ele, não conheço ninguém mais. Todas as outras coisas são possíveis, né? Você sabe até pelo ponto de vista pessoal, que eu gosto muito de física quântica e é a física do impossível e tal. Então, assim, tudo é possível. Porém, o que eu vi até hoje na minha vida, na minha carreira, uma boa demissão ajudou muitos a se reconstruírem, né? Porque, de novo, um questionamento que eu faço, por que a pessoa quer ser líder? Por que a pessoa quer ser o CEO da empresa? Talvez esse é um questionamento que as pessoas não se façam, né? Eu, quando tinha 13, 14 anos, lá no Jaçanã, e trabalhava de office boy, sabe por que eu trabalhava? Porque eu precisava ajudar meu pai e minha mãe a me alimentar e alimentar meus irmãos menores. Era esse o objetivo. Para mim, era um objetivo nobre. Então, eu não estava muito preocupado com nada. Agora, à medida em que você vai crescendo, o preço do brinquedo vai ficando cada vez mais caro, e as pessoas começam a ter uma ideia de que, poxa vida, para eu poder ter essas coisas, eu tenho que ser o CEO, porque aí eu vou ganhar mais que todo mundo aqui, e aí eu vou poder fazer um monte de coisa que eu acho que é maravilhoso. E aí você vê hoje, né, as clínicas psiquiátricas estão cheias de pessoas com crise existencial, por quê? Porque eu era o pleno potenciário de uma empresa, decidia, tinha uma empresa, eu adoro ter essas conversas, né, com pessoas, não, porque eu era CEO de uma empresa de não sei quantos mil funcionários, eu tinha uma caneta que decidia sobre milhões e milhões e pronto, e um dia aconteceu a demissão não desejada, porque também não soube ler o cenário. O cara toma tanta decisão, forma planos estratégicos, decide, e não conseguiu fazer uma leitura de que ele não tinha poder político, que ele estava no grupo errado, que os negócios estavam caindo e ele não soube criar alternativas. E aí o cara entra numa depressão profunda, aí vai lá para o divã de um psiquiatra, tomar antidepressivo para resolver. Então, talvez nesses casos você consiga ver pessoas que tiveram essa mudança. Há também o fenômeno da educação. Claro, você tem muitas escolas hoje que ganham muito dinheiro, né, fazendo cursos de liderança. Como se eu pudesse também, né, é possível. Vamos fazer um curso para bons maridos. Vamos fazer um curso para ser um bom filho. Você entendeu? Virou uma mercantilização de algo que eu acho que é nato. É uma coisa que você tem que viver, tem que construir junto, tem que andar junto para poder desenvolver. Então, assim, é possível? É. Mas essas grandes mudanças, elas acontecem a partir de uma grande tragédia. E nesse caso de um executivo, a maior tragédia que pode acontecer é ele perceber que ele não era tão poderoso quanto ele pensava, tendo um períodozinho de desemprego, para poder entender que ele não é CEO. É como eu digo, eu não sou. Ele está. Hoje ele está CEO, amanhã ele está desempregado. E também não vai estar desempregado para a vida inteira. Claro. Outra vez ele vai voltar. Então, eu acho que esses movimentos da vida, a vida acaba ensinando as pessoas. É importante isso, né? Que não é em todas as posições que a gente ocupa na vida, como pai, como filho, como irmão, como marido, como CEO, é um processo de aprendizado. Isso. A gente vai errar, vai aprender e vai evoluindo. Né? Quem tiver essa oportunidade e não conseguir fazer isso,
perdeu a grande dívida da vida, né? Tá. Que é a experiência e o aprendizado. Com certeza. E eu até acrescento, Kwame, que no meu conceito, liderança, ela também é um fenômeno sempre situacional. Ela não é estático, entendeu? Ela tem que transitar. Então, vamos falar sobre estilos de liderança. Não, olha, o Samuel é extremamente autocrático. Não, eu não sou. Quem me conhece sabe que eu, como pessoa, eu sou uma pessoa do diálogo, eu sou uma pessoa da conversa, eu sou uma pessoa que gosto, né? Porém, em algumas situações dentro da empresa que eu hoje dirijo, eu tenho um estilo autocrático, sim, e isso é consciente. Por quê? Porque naquele momento, por exemplo, você imagina se a gente fosse utilizar a democracia no momento em que está pegando fogo no prédio. E a gente fosse fazer uma eleição, ouvir um feedback de todos os colaboradores para entender como que a gente faz para desocupar um prédio que está pegando fogo. Naquele momento, a situação me leva a tomar decisões autocráticas. Para dizer, gente, vamos, avança, sobe, sai daqui, larga tudo. Você entendeu? Em outras situações, que eu tenho leitura, não, eu não preciso necessariamente ser um líder autocrático. Eu posso estar conversando, eu posso ser em alguns momentos mais inspirador. Então eu acho que um dos segredos, na minha visão, de liderança é você saber transitar. E eu tenho colegas, amigos, que têm dificuldade em transitar. Eles são o samba de uma nota só, eles são sempre do mesmo jeito, não importa qual a situação. Por isso, acabam se dando mal. Isso tudo que você falou está num contexto que nós acabamos floreando bastante no dia a dia, que é a cultura, né? Olhando para o lado mesmo na nossa sociedade, ou mesmo na organização, a gente fala da tal da cultura organizacional, né? E que muito se fala hoje das mudanças culturais necessárias nas empresas, né? Essa transição que você está falando tanto da liderança, mas também das empresas que precisam fazer essa transição. Isso. No mundo que se transiciona exponencialmente o tempo todo. O mundo, em fevereiro, antes da guerra ali no Irã, era um mundo. Hoje é outro mundo, um mês depois, totalmente diferente, né? Com questões diferentes, com necessidades diferentes, né? O que acontece, eu falo muito, na sua visão, essa mudança cultural que é necessária muitas vezes dentro da empresa, o aprimoramento da cultura dentro da empresa, ela acontece se o líder não estiver genuinamente envolvido nesse processo? Tá bom. Para as pessoas da minha idade, eu vou contar um trecho de um samba que muito famoso aqui no Brasil nos anos 70 por um grupo que já não existe mais, até existe, mas não está mais em evidência, chamado Originais do Samba. E eles tinham um samba muito famoso que falava o seguinte: cabeça que não tem juízo, o corpo paga. Entendeu? Como eu disse, o líder, ele está junto, ele caminha, ele gerencia pelo exemplo, mas ele está numa posição um pouco mais elevada, porque ele está lendo e fazendo leitura de cenários. Então, o que acontece? Se um líder não perceber as mudanças culturais que a sua organização está passando, e a gente tem várias mudanças acontecendo, a tendência é que o corpo todo vai pagar. A empresa vai pagar. Vai pagar como? Vai aumentar o número de absenteísmo, vai aumentar o número de burnouts, vai diminuir muito a retenção, vai diminuir muito a capacidade dela de capturar profissionais. Por quê? Porque exatamente a cabeça não tem juízo, o corpo está pagando. Ou seja, ele continua desconecto completamente de uma transformação cultural que esteja acontecendo. Eu prefiro pensar nos líderes inspiradores que inspiram a mudança cultural, entendeu? Não resistem a ela, mas inspiram a mudança cultural. Poxa vida, pensa numa coisa, Kwame, eu sei que você é um brasileiro hoje como nós, porque 30 anos no Brasil, essa coisa toda, mas eu vou te trazer um negócio que você não conhecia. O Brasil, na estrutura brasileira, histórica brasileira, o Brasil, ele era um país feudal quando foi descoberto. Portugal não tinha intenção nenhuma de transformar o Brasil num novo mundo para portugueses, ao contrário, a ideia era
vir para cá, extrair tudo que pudesse e voltar correndo para a Europa. E isso continuou durante muitos séculos, essa ideia. O conceito de Brasil como nação, ele é relativamente moderno. Ele aconteceu no modernismo brasileiro, aproximadamente 100 anos atrás. Foi que começamos a olhar o Brasil como nação. Mas até então, só para voltar na questão da liderança. Então, o que era o Brasil? O rei de Portugal chegava assim e falava assim, olha, Kwame, eu vou te mandar lá para Maranhão, você vai ser o Barão do Maranhão. Você vai ter uma quantidade de terra absurda lá, que são as Sesmarias, e você vai ser um senhor feudal. Você vai controlar tudo, e todo mundo vai ser seu vassalo. Ok? Depois, com o advento da escravização de africanos que acabaram sendo mandados para o Brasil, lembrando de 12 milhões de africanos que durante 350 anos saíram da África e vieram para a América, metade veio para o Brasil. Tá? Então, nesse momento, a gente foi reproduzindo esse modelo, porque nós tínhamos o senhor no alto, né? E depois os vassalos livres e tinha os escravizados, onde você tinha todo o poder, você era o representante real para decidir qualquer coisa que você pudesse. Bom, aí avança, acaba, né, por um processo totalmente também um ciclo econômico, acaba a utilidade, vamos chamar assim, da escravização, porque é um conceito que, desculpa, um parente, só como economista, né? As pessoas não percebem. A escravização de humanos, ela não acabou por boa vontade ou por uma crise de humanidade, mas sim porque com o advento da produtividade, o capital percebeu de que escravizado não é produtivo, porque você chicoteia, bate, ele para de trabalhar e você tem que comprar outro. Então, na verdade, o conceito de produtividade acabou com a vantagem econômica da escravização. Então, beleza, acabou, vamos lá para um mundo agora da produtividade do capitalismo. O que aconteceu? As nossas estruturas organizacionais mantiveram um estilo altamente autocrático. Vamos reproduzir. A nossa república, que também veio de meio, né, em 1889, o presidente da república virou meio que o rei. Ele não virou o funcionário público número 1 do povo, ele virou meio que um rei. Então, as estruturas organizadas, a nossa família, as famílias brasileiras, eu tinha uma frase que eu ouvia de criança muito forte, acho que muitos aqui no Brasil conheceram, dizia o seguinte, faz o que eu mando e não faça o que eu faço. Muito pai e mãe falou isso para os seus filhos. Eu fui criado com esse tipo de frase. Então, você percebe que é uma visão extremamente autocrática da empresa. O dono da empresa, eu sou empreendedor, eu mando. Eu sou o senhor feudal. A gente foi reproduzindo esse modelo. Então, às vezes, muitos herdeiros aprenderam assim dos seus pais, que tem que continuar, que é assim mesmo, funcionário é meio vagabundo, é preguiçoso, nós temos que colocar ele para trabalhar, senão manda embora, troca. E essa ideia acabou durando muito tempo. Só que a gente tem hoje um mundo totalmente diferente do que ele era há 2 anos atrás, quanto mais se eu comparar com 30, 40 anos atrás. Então, o advento das redes sociais, a globalização, as pessoas também começaram a sair, as pessoas começaram também a receber pessoas de fora que vinham para cá para conhecer e tudo mais. Então, as pessoas mudaram e o Brasil mudou. Só que o que acontece? Lá no seu interior, o Brasil ainda tem uma verve, olha, agora fui buscar uma palavra do português, uma verve extremamente autocrática. Há uma tentativa de desmobilização dessa autocracia no Brasil. Nas famílias brasileiras, não é à toa que você vê ainda homens, estou falando de gênero masculino, né, que se sentem os senhores da casa, os senhores da mulher, né? Então, você vê o número de flagelo que tem hoje. Então, é uma característica, por quê? Porque não se vê como igual. E isso, infelizmente, como as organizações e empresas, elas são apenas a continuidade daquilo que a gente vive dentro de casa, a gente vê muitas vezes essas coisas como essa. Então, o CEO que, olha, faz o que eu mando, que eu estou mandando, mas eu posso não fazer aquilo. Por isso que eu falei que liderança é caminhar junto, é estar junto, é ter o exemplo. É o exemplo, né? A gente tem famílias conservadoras, tão lindo. Nos anos 50 aqui no Brasil, nos anos 60, a família conservadora brasileira era papai, mamãe, filhinhos, vovô, vovó, e o papai tinha amantes com filhinhos de outra família. E era família conservadora, porque era normal, era o homem.
O homem podia fazer isso. Então, ao líder se permite determinados desvios, porque, afinal de contas, ele está liderando. Então, isso tudo nós temos que desconstruir dentro da cabeça da pessoa, primeiro, né? Porque tudo começa dentro de casa. Eu acredito, né? Criei 2 adultos, homens, né, que têm uma desconstrução muito grande com relação a muitos desses elementos, que estavam muito presentes dentro da cultura brasileira, estão ainda, né? E eu acho que em termos de empresas a mesma coisa. Então, olha, o CEO não tem essa cultura, eu não aceito. Eu não vou aceitar, não, eu não vou colocar pessoas determinadas, minorizadas, eu aqui dentro da minha empresa, eu não aceito. Mas por que você não aceita? Não, porque meu pai falou que isso não era bom. Meu avô, quando criou a empresa, criou com os valores de que a gente tem que ser a família tradicional. Bom, aí a família tradicional e você vê os escândalos que estão estourando por aí, que eu não quero nem falar, mas enfim, é um pouco disso. Então, é isso. Tem que ter mudança. Na cabeça tem que mudar também. Maravilha. De uma forma bem provocadora aqui. Se você tivesse que resumir em uma frase, o que um CEO, um líder, precisa parar de fazer para liderar de forma mais humana? Não vou querer usar da semântica. Ele precisa parar de fazer, ele precisa ser. Ele precisa ser. Esse é o problema. Desenvolva um pouco mais sobre isso aí. De novo, é o que estão falando. Parece, quando fala fazer, que a pessoa vai entrar num papel, vou entrar agora num personagem, e é o personagem sou o CEO. Então, eu vou agora ampliar essa resposta. Eu tenho um conceito muito particular de integridade. Estou como membro do conselho consultivo de uma organização chamada Black Finance. Uma organização maravilhosa, inclusive, eles trabalham com pessoas negras, jovens, que vêm de áreas vulneráveis, que queiram trabalhar no mercado financeiro ou no banco de investimento. E eles acabaram me convidando, e há 1 ano que a gente se conhece, mas temos muitas interações. E nesse 1 ano, eu já tive presente em alguns momentos com eles, formatura, reuniões, coisas desse tipo, mas também os convidei para irem num evento que a minha empresa, a empresa que eu trabalho, patrocinava, e eles estiveram lá, onde tiveram a oportunidade de conversar com o meu chefe, que estava dos Estados Unidos aqui, com outros colaboradores que trabalham comigo, e estávamos todos juntos e tudo mais. E depois, um dia, marcamos, eles foram jantar na minha casa. E aí, um deles depois me ligou e falou, cara, sabe o que é uma coisa incrível com você? O quê? Cara, você é a mesma pessoa. A gente já visitou a sua casa, a gente já visitou a empresa que você trabalha, falamos lá, interagimos com seus colaboradores, pessoas que reportam para você, você já teve os nossos eventos falando com a gente, e você simplesmente mantém o mesmo tipo de comportamento. Eu falo, isso é integridade. Isso é integridade. Porque você não precisa, agora como eu vou falar como CEO, então agora meu nome não é Samuca, por favor, é Samuel Felício. E doutor, por favor, me coloque, doutor. Você entendeu? Criar essas diferenças. Então, por isso que eu vou, algumas pessoas que não são líderes, vamos combinar? Algumas pessoas não são CEOs, entendeu? Eu também não sei se eu sou, mas eu estou nesse momento. Mas algumas pessoas querem continuar fazendo como, mas fazer o quê? Qual é o estilo que você vai copiar? É o estilo mais humanizado, o estilo mais autocrático, é o estilo mais científico, qual é mais financeiro? Então as pessoas parecem que querem entrar num personagem para poder, eu estou fazendo como um CEO. O que é fazer como um CEO? Eu sou uma pessoa. Eu sou uma pessoa. Então eu sempre luto pela integridade, pela unificação, para que você efetivamente seja íntegro. Então o meu desafio para mim é que toda vez que você, ou um colaborador meu, ou meus filhos, minha esposa, ou enfim, um cliente nosso, ou um fornecedor nosso, conversar comigo, ele saiba exatamente com quem ele está falando. Ótimo, ótimo, ótimo. Que maravilha, cara. Então você precisa trouxe ser. Um ponto aqui muito, muito importante, integridade, né? A gente navegou aqui, Samuca, entre o presente e o passado. Você trouxe bastante coisas do passado, não só do passado recente da sua vida, mas do passado recente do Brasil, né? Se a gente projetar o líder agora para o futuro, que habilidades você acha, olhando para esse futuro que nós conhecemos, que pode ser bem diferente daqui a pouco, que habilidades você
definiria como extremamente importantes nesse momento para um líder do futuro? Bom, você já deu a resposta. Flexibilidade estratégica. Eu aprendi nas escolas de negócio onde eu estudei de que o líder não pode cometer erros estratégicos, ele só pode cometer erros táticos. Porque os erros estratégicos acabam custando demais para serem corrigidos, enfim, você estaria praticamente numa situação definitiva se você errar estrategicamente. Hoje, eu gosto mais da palavra agilidade estratégica, porque às vezes dentro de um período, de um ciclo de budget, você tem que mudar 2, 3, 4, 5, 6 vezes a estratégia, entendeu? E nem sempre olhando essa estratégia como alguma coisa, como um erro, mas sim como aquilo era o melhor para aquele momento, para aquela visão que eu tinha da realidade. A realidade mudou e eu preciso ter agilidade de não ser demasiadamente apaixonado pelas minhas ideias e falar, eu preciso agora abrir mão disso e mudar, por quê? Sabemos, você sabe muito bem isso, que o grande objetivo de um CEO, de um conselheiro, é a longevidade das nossas empresas. Às vezes, Kwame, eu tive um chefe, um presidente de uma empresa americana que eu trabalhei, ele está vivo até hoje, embora já numa situação de saúde não muito boa. E ele falava uma coisa muito importante, alemão, né, mais conservador, duro, extremamente duro, não era bem o que a gente poderia chamar de uma liderança humanizada, né? Mas ele falou uma coisa uma vez para mim que eu não esqueci. Ele disse o seguinte, que o lucro de uma organização ela é o oxigênio da empresa. E se você não tiver oxigênio, a partir de um determinado momento, você morre. Mas, porém, quando você precisa atravessar uma piscina, quando você precisa nadar de um lado para o outro, para o rio, você muitas vezes se priva do oxigênio, porque o teu objetivo é chegar do outro lado. Entendeu? Então, o que acontece? Às vezes, o executivo ele tem que estar preparado para questionar determinadas verdades absolutas que ele recebe, né? E antigamente era muito isso. Vamos fazer o nosso plano quinquenal. Vamos fazer o plano de 10 anos. Inclusive ideias até dele mesmo, né? Totais. Questionar as ideias dele mesmo. Total. Parafraseando o Raul Seixas, eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Você vê como que a arte é fantástica. Ela sempre traz insights que muitas vezes passam anos e a gente vai continuar entendendo. Então, falando sobre isso, hoje, quando eu vejo no futuro, a agilidade estratégica de você, às vezes, questionar e desafiar determinadas verdades que você recebe de outros como verdades que você mesmo acreditava. E você tem que desafiar suas próprias verdades. Então, é um trabalho hoje, talvez, muito mais difícil. Muito mais difícil, porque você tem que ter essa flexibilidade, essa agilidade estratégica, essa flexibilidade de mudar e sem achar que pelo fato de mudar você é um perdedor, você é um loser. Não, ao contrário. Você está sendo mais rápido para entender que alguma coisa não estava bem e você vai colocar de novo no caminho certo. Maravilha, maravilha, Samuca. Eu vou te fazer uma pergunta, mais uma pergunta bem provocadora. É uma pergunta que às vezes eu faço muito para mim, né? Que erro de liderança você gostaria de ter evitado no início da sua carreira? Então, eu vou responder para você, primeiro, a questão da centralização. Isso era um problema, foi um problema, e isso tem um viés, tá? Tem um viés, por quê? Porque até eu chegar nessa condição, claro, é uma jornada, eu tenho aí, como eu falei para vocês, com vida executiva, pelo menos quase 40 anos, né? Das várias empresas, enfim, posições que eu ocupei. E aí, pelo fato de eu ser único que eu digo, único com o meu fenótipo, né? Único com a minha herança, único a ter um bisavô que nasceu numa senzala, enfim. A gente acaba se cobrando demais, muito, e acaba com isso centralizando tudo em cima da gente, por quê? A gente quer provar que a gente é capaz. Então, vem uma ideia errada de que, olha, por exemplo, na empresa, quando eu estava ainda crescendo, tem projeto, eu quero, não, eu faço, e ficava. E aí chegou um momento da minha vida que eu parecia um cabide, de tanta coisa que ficava pendurada em mim, e eu não queria abrir mão de nada. Por quê?
porque senão eu vou mostrar fraqueza, senão eu vou mostrar que eu não sou capaz, e eu preciso mostrar que eu sou capaz. E isso não foi bom, porque quando eu fui crescendo e desenvolvendo e me tornei gerente, me tornei gestor, eu continuei tendo uma ideia e um mindset de que, olha, ser o chefe é ter todo o poder e controlar tudo, e não é isso. Na verdade, você tem que efetivamente deixar fluir. Na verdade, o seu poder cada vez mais é de ser um grande influenciador, mas você também tem que estar aberto. Se você caminha junto, se você lidera pelo exemplo, você também tem que estar aberto para ouvir algumas situações e falar, nossa, você sabe que eu não tinha pensado nisso e de repente é a melhor forma. Existe um versículo, eu não sou religioso, mas fui criado numa tradição religiosa muito grande, e tem um provérbio na Bíblia que fala o seguinte, que na multidão de conselhos há sabedoria. Então, quanto mais pessoas trabalham, porque elas trazem diferentes repertórios, trazem diferentes pontos de vista, diferentes histórias, tudo mais, você melhora em termos de sabedoria, o conhecimento que você tem. Então, eu vejo que esse era um erro que, infelizmente, pela condição que eu tinha de ser único, de estar lutando, né? Eu tive que lutar arduamente numa empresa americana para chegar à condição de ser um gerente, né? E depois virar um gerente regional. Então, nossa, uma coisa que foi única da empresa, infelizmente, acho que até hoje ainda depois que eu saí de lá, não teve uma outra pessoa que acabou ocupando o mesmo espaço. Então, eu paguei um preço muito alto. Paguei um preço muito alto em termos de centralizar tudo, tentar fazer tudo, não poder errar. E você quer maior instrutor que você pode ter na vida do que o erro? Então, olha só, se para um executivo qualquer, seja ele branco, japonês, qualquer, errar é a pior coisa que pode acontecer, porque ele tem o seu paradigma do super-homem, da super-mulher, aquele que é intocável, que nunca vai acontecer, trabalha muitas horas por dia, todas essas coisas que ensinaram e que, para mim, de verdade, eu, ao longo do tempo, fui aprendendo a largar essas coisas. Eu não quero ser super-homem nenhum, eu não quero ser infalível, eu não quero ser aquela pessoa inatingível que nunca erra, ao contrário, eu quero estar junto com as pessoas. E eu desafio você a visitar o meu escritório. Eu sou uma pessoa que, para ter uma ideia, eu defini num layout que a gente fez no nosso escritório, dos gerentes com sala, a minha sala é a menor. Sabe por quê? Eu quero ficar pouco na minha sala. Eu gosto de ir lá, conversar, brincar com o pessoal do Inside Sales. Às vezes vou lá no pessoal da engenharia, fico discutindo com eles, brincando e fazendo, mas eu vou sentindo o clima, eu não vou precisar ficar fazendo pesquisas para entender o que está acontecendo. Eu estou descendo, né? Eu sei que pelo tamanho, enfim, tem outras empresas que é muito mais difícil para isso, mas é essa atitude que eu tenho. Eu sou uma pessoa que premia, eu sou uma pessoa que às vezes chega numa sexta-feira, tem pouca gente, o pessoal está em home office, não vai, né? Tem pouca gente e fala, acabou, hoje é dia do pastel, vamos comer pastel, caldo de cana, uau, festa, vamos todo mundo e vamos celebrar qualquer coisa que aconteceu. Isso é uma coisa muito importante. Eu acho que um dos grandes objetivos da liderança moderna agora é você trabalhar na ressignificância do trabalho. A palavra trabalho já traz labor, já traz para a gente, do latim labor, ele já traz para a gente um peso, que é alguma coisa que você, meu Deus do céu, é coisa de... Não, eu falo diversão. Diversão. Nós temos que viver todos os dias, não só aos finais de semana, não só durante as férias. A doutora Ana, que escreveu um livro muito lindo, vou fazer a referência, vou convidá-la para o nosso podcast aqui, que é chamado A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Ela fala muito de que é muito triste quando as pessoas chegam em estado paliativo. Tem pouco tempo de vida, mais uma semana, talvez algumas horas, é muito triste. Mas é muito pior quando a gente percebe que tem pessoas que vivem anos em estado paliativo. Elas estão com carreiras em estado paliativo, elas estão com relacionamentos em estado paliativo, e elas não percebem que aquilo já é a morte. E elas só ficam preocupadas quando um doutor chega e fala assim, vão falar, infelizmente, já fizemos tudo. Aí que a pessoa começa a se preocupar o que fez da vida. Então, quando a gente fala nessa ressignificância, é isso. É você aproveitar a vida inteira, ser uma vida plena. Então, eu me divirto na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, e no sábado e domingo, quando eu não estou longe do computador, não quero saber de trabalho. Estou fazendo outras coisas com outras pessoas, também estou me divertindo. E isso é o meu conceito para a vida plena.
Você falou algo interessante que eu lembrei agora da minha carreira, essa questão de trabalhar, entregar mais porque precisava mostrar, olha, eu sou merecedor dessa posição, aquela coisa que a gente conhece muito bem, né? E eu sou daqueles que trabalhava praticamente 24 horas, né? Se eu não estivesse no escritório, eu estava pensando o dia de amanhã, pensando no projeto. Isso me levou para um canto de ouvir muito poucas pessoas. Como eu ficava 24 horas pensando, eu já vinha com as coisas prontas, eu não abria. E a hora que a pessoa abria para questionar, eu meio que perguntava, passei a noite inteira pensando nisso, por que agora? Né? Foi um processo muito difícil, né, de entendimento disso e como que eu precisava mudar isso. Né? Eu sempre gostei muito, no final do dia, sempre gostei muito de ouvir as pessoas. Uhum. Né? Por que não fazer isso no ambiente de trabalho? Né? Então, eu comecei nos processos de feedback. Tá bom, eu vou dar feedback para você, que se espera do líder dar o feedback, mas eu aproveitava aquele momento para escutar as pessoas. Né? Uhum. E, às vezes, não era fácil escutar. Aliás, nunca é fácil escutar. Mas isso me trouxe isso me trouxe para um lugar, né, de parar e escutar um pouco. Hoje já não tenho mais medo de escutar, mas eu criei isso durante muito tempo. Né? Por isso que eu falo que o processo de liderança, o processo de ser um ser humano, é um processo de aprendizado. Né? E aí, nessa questão de aprendizado, de trazer toda essa experiência e dividir isso com as pessoas, o que você, Samuca, diria para uma pessoa que está assumindo agora a cadeira de um líder, de um CEO, de uma grande empresa, de uma empresa pequena, da sua casa, interessa. O que você diria para essa pessoa? Primeiro, celebre muito. Você merece e tem que celebrar muito por ter alcançado esse objetivo. Segundo ponto, não leve tão a sério quem você está, porque a qualquer momento tudo pode mudar. Então, não confunda. E eu falo sempre isso. Não confunda quem você está com quem você é. Não se perca. Não se deixe levar pelos benefícios, muitas vezes circunstanciais e momentâneos, que a posição vai trazer para você. Tome muito cuidado, não com os seus inimigos, os seus adversários, porque você jamais será atraído por inimigos ou adversários. Ok? Então, preste atenção. Não se leve tão a sério com relação a isso, divirta, né? Uma boa medida para saber se está tudo bem com você é saber o quanto você se diverte fazendo isso, entendeu? Você fala isso, você falou agora dos benefícios circunstanciais. Você conheceu minha filha no sábado passado, a mais nova deles, a Vitória. Tem uma vez que eu saí de uma empresa, aí ela virou, pai, cadê o carro? Falei, era da empresa, filha. Cadê o celular? Era da empresa. Uhum. Cadê o computador? Era da empresa. Aí virou, falei, então era tudo da empresa? Falei, filha, era tudo da empresa. O que é seu? Falei, o meu está aqui comigo. O que eu sou. É isso aí. É aquilo que você fala, entre estar e ser. Né? Isso mesmo. O que você leva para casa depois do trabalho, ou se você sair de uma empresa ou de qualquer coisa, é o que você é. Né? Então, a importância do que você trouxe também da integridade. Né? Eu gosto muito de uma frase de um poeta, né, que sempre as pessoas esperam que eu vou falar. Eu falo do nosso poeta Bob Marley. Opa! Né? Você pode enganar algumas pessoas durante um certo tempo, mas você consegue enganar todo mundo o tempo todo. Então, integridade, acho que é uma das características mais importantes para um líder, é isso, integridade. E é algo, infelizmente, que hoje falta muito na sociedade. Né? Trazer nessa questão de integridade, né? Eu não vou citar nomes aqui, não é importante, mas o que você atribui, né? Hoje, tantos escândalos que a gente vê de empresas grandes, né? E não é um, não é dois, não é três, tantos escândalos financeiros, escândalos relacionados a questões de pessoas, escândalos ambientais. O que você atribui isso? Né? Considerando que temos líderes estudando em escolas maravilhosas, hoje temos mais acesso à educação e informação do que nunca. Né? Hoje você pode fazer uma Harvard, que antigamente era quase impossível. Né? Você pode estudar em várias escolas de nome. Você tem conselhos que supervisionam essa liderança também, formados e capacitados. O que você atribui essa, diria assim, uma falha
dessas lideranças nesses processos que a gente tem visto? De novo, volto ao princípio, a diferença entre ser e estar. Infelizmente, no inglês, o to be serve para os dois, mas na nossa língua a gente separa. Então, o que acontece? A gente está vendendo uma ilusão, né, para tentar controlar o homem, né, o animal que tem dentro da gente, né, criando conselhos e organizações bonitas e tudo mais. A gente nunca falou tanto de governança, né? Nunca falamos tanto de governança como nesses dias. Nós nunca tivemos tanta tecnologia para rastrear movimentações de dinheiro. É só querer, né? Então, por que acontecem os escândalos? Porque existe um animal aqui dentro chamado Homo sapiens, né? Que muitas vezes não é efetivamente as coisas que ele está. Então, você fala de escândalos. Nós somos uma sociedade que ela ficou altamente monetizável. É uma tristeza que eu tenho com relação ao Brasil. Porque, você sabe, eu já vivi fora e uma das coisas que me fez retornar ao Brasil, entre outras, foi de que no Brasil eu sempre via o Brasil brejeiro, o Brasil afetivo, o Brasil acolhedor, né? E o que eu não via em outras sociedades no mundo que estavam altamente monetizadas. Até afeto era monetizado, né? Se uma pessoa morre, você contribui com um valor em dinheiro para o funeral da pessoa e dependendo do quanto dinheiro você dá, mostra quanto mais, vamos dizer assim, afeto você tinha pela pessoa. Ou seja, peraí, calma, né? Não é por aí. E eu sou ainda aquele brasileiro romântico que gosta do Brasilzão, Brasil brejeiro. Eu falo com todo mundo. Quando eu saio na rua, eu falo com o rapaz que está guardando o carro, eu faço piada com o taxista quando eu estou no Uber, eu converso com todo mundo, porque eu olho a pessoa, porque é a pessoa, eu quero saber quem ela é e eu quero que ela conheça quem eu sou. Eu não fico toda hora representando um papel, entendeu? E eu vejo que no Brasil, infelizmente, pelos modelos importados, por uma mudança na sociedade, talvez uma grande influência das redes sociais que começam a mostrar a felicidade, a alegria, todo mundo é rico, todo mundo é poderoso, todo mundo faz de tudo, enfim. Então, a gente criou uma sociedade que acabou se monetizando. Então, por exemplo, pessoas que hoje podem estar aí nos noticiários brasileiros em função de crimes cometidos, de problemas até financeiros, a gente sabe disso. Talvez há um ano atrás, se nós chamássemos aqui para falar dentro do estádio do Morumbi ou da Arena qualquer, para falar uma palavra de como você vencer na vida, como ser empreendedor, talvez as pessoas pagariam R$5.000 para poder assistir essa pessoa e bater palma de pé. Sabe por quê? Porque eles não sabiam quem era a pessoa, eles só olhavam quem ele estava. E a pessoa sabia habilmente como usar a rede social, como usar a imagem, como não ser nada daquilo que ele estava falando para poder cooptar pessoas, pessoas até do setor público, pessoas da área política, pessoas executivas, para poder, provavelmente, conselhos, como você disse. Essa empresa, empresas abertas no Brasil, por obrigação, tem que ter um conselho administrativo. E o conselho administrativo delibera as ações da área executiva. A gente ouve muito falar sobre as pessoas que cometeram esses crimes, mas quem são os conselheiros que deliberaram e assinaram abaixo? Eles também deveriam ser expostos agora. Porque, de novo, talvez a gente tenha que mostrar para a Vitória, a sua filha, e para as novas gerações que estão chegando, que não é tudo sobre dinheiro. E eu acho que está havendo na nossa sociedade um excesso e uma proliferação de coisas que ficam monetizáveis. Tudo virou comércio, tudo virou marketing, tudo virou imagem, tudo virou, entendeu? Post para você influenciar pessoas. Eu conheço pessoas do meu relacionamento, até dos meus filhos, que formados em engenharia, escola top, né? Aquela coisa toda, abandonaram a profissão para serem influenciadores, porque hoje tem 1 milhão, 2 milhões de seguidores e com isso monetiza de uma maneira que está ganhando muito mais dinheiro e fala qual a razão de eu trabalhar, fazer alguma coisa. Eu quero continuar aqui fazendo vídeo, colocando no Instagram ou qualquer outra rede aí e ganhar muito dinheiro com isso. Então, esses valores nós estamos passando para frente. Nós estamos passando para frente. E a gente tem que voltar um pouquinho para o básico, nós temos que voltar para o brejeiro, nós temos que voltar e cobrar do filho, da filha, do amigo, do colega, quem você é. Eu quero a questão ontológica, quem você é. Eu quero resgatar o que você é. Tudo, para a gente, virou padrãozinho. A gente vai precisar fazer curso para tudo agora.
curso para líder, curso para isso. Daqui a pouco eu te falei, daqui a pouco eu vou fazer curso para bom esposo, para bom filho. Precisamos fazer curso, como se a gente tivesse que ensinar de novo às pessoas os bons modos que elas estão perdendo. No caráter do Brasil, como eu falei, nós temos um viés, por sermos um país que a noção de nação é recente. Talvez a gente ainda precisa trabalhar forte para desconstruir um pouco essas questões do excesso da meritocracia. Sem mérito ninguém chega a lugar nenhum, mas o que a gente discute é essa panaceia que se chama, quem não tem conhecimento, meritocracia. Nós temos que defender a meritocracia. Só os bons podem chegar lá. Não é bem por aí. Existem jornadas. Você tem que ver de onde saem determinadas pessoas, determinados grupos. Então, a gente tem que voltar e resgatar a humanidade. Por isso que foi o início da nossa conversa. Como resgatar a liderança humanizada? E agora nós estamos indo para uma inteligência artificial. Segundo Nicoleles, não é nem inteligência, porque inteligência é propriedade de organismos vivos, e não é artificial, porque ela precisa de um humano para fazer o prompt. Mas você tem o Yuval Harari, que fala, sim, ela é uma inteligência, mas é uma inteligência inorgânica e inconsciente. Opa, é perigosíssimo. Porque hoje a gente sabe que, por pior que sejam as decisões da inteligência orgânica, ela é consciente. Se eu mando bombardear um lugar, ou se eu vou roubar alguma coisa de alguém, eu tenho consciência de que eu estou fazendo mal para alguém. Só que agora nós estamos, de novo, terceirizando para uma inteligência inorgânica e inconsciente que ela tome as melhores decisões que vão se basear na forma justa, no mérito absoluto. Olha o perigo que nós estamos causando para as gerações futuras. Então eu quero, assim, com isso, dizer que a gente precisa resgatar a humanidade. A gente precisa resgatar a humanidade. A gente tem que sair um pouco desse marketing das coisas, e eu acho que a gente tem que desenvolver. E se você me perguntar, no final, assim, para você, qual que é a melhor característica para um líder agora do futuro? A arte. Eu acho que Leonardo da Vinci nunca ficou disputando com Van Gogh, até porque eles também eram de tempos diferentes, quem era o melhor pintor, entendeu? A arte por si só, ela mexe com o melhor que nós temos como seres humanos. Ela trabalha com determinados sensores que nós temos aqui, que muitas vezes não são verbalizados, são inconscientes, e você ter o espírito artístico, olha que coisa linda, liderança por arte. Olha só, estou até criando uma ideia aqui. Olha que bacana, né? Você vinha falando aqui sobre resgatar, né, o humano, né, o ser humano, resgatar a nossa humanidade, né, que a gente está perdendo o caminho, ou terceirizando para uma máquina, né, para uma inteligência artificial. Uhum. E aí, logo em seguida, você falou sobre arte. E aí eu trazi exatamente para o canto que eu queria para a gente fechar com chave de ouro aqui, né? A educação. Isso aí. Talvez a gente esteja necessitando falar não só da educação formal, que a gente conhece na escola, mas uma educação que nos resgate. Resgate o ser humano conhecendo as artes, conhecendo a literatura, conhecendo um pouco da nossa história como ser humano, né? E aí eu trago isso porque eu tenho a honra de tê-lo como amigo e tê-lo como uma referência de uma pessoa que estuda, estudioso, pessoa que lê bastante, mas não é aquele cara que lê e passa em cima, não. Ele lê, resgata o que tem ali de melhor naquela leitura e conversa isso com as pessoas. Então, cada vez que eu converso com você ou com o assunto, você traz trecho de algo que você leu para debater ou para conversar naquele momento. Ou seja, é uma leitura útil, né? Não uma leitura por ler, né? Como que você vê, e aí trazendo para uma realidade nossa, onde que os jovens estão estão com hábitos de leitura superficiais, basicamente se lê headlines e o dedo ali nas imagens, né, das redes sociais, pouco se aprofunda sobre as coisas, né? Qual que é a importância da leitura para a pessoa que você é hoje, Samuca? Olha, fantástico, fantástico. Você sabe que aos 7 anos, quando eu me alfabetizei, 6, 7 anos, uma das coisas que eu mais gostava na vida era pegar um dicionário inglês-português
e eu ficava pegando as palavras em português e tentava ver qual era o significado em inglês, como que falava em inglês aquela palavra. E isso desde os 7 anos. Então, o que aconteceu? Eu desenvolvi um calendário, um vocabulário muito forte. Só que tinha um problema. Eu trabalhava numa empresa americana e eu não tinha condições de conjugar o verbo to be. Mas eu conhecia muitas palavras em inglês. Então, na época, falando década de 80, as secretárias executivas gostavam de me perguntar, eu quero falar tal palavra, como que eu escrevo isso? Elas que falavam inglês, e eu dava porque era uma fonte, mas eu mesmo não sabia conjugar o verbo to be. Aí, minha esposa pegou no meu pé, alguns chefes que eu tive também falaram, pô, você trabalha numa empresa americana, cara, você tem que aprender a falar inglês. E eu fui, me afundei, durante 6 meses eu fiz uma imersão tão grande que eu ficava de segunda a sábado estudando na escola inglês, e aquilo me catapultou a minha carreira, porque na empresa, para você ter uma ideia, embora fosse uma empresa americana no Brasil, começo dos anos 90, menos de 5% das pessoas falavam inglês. O fato de eu ser uma das 5% me abriu portas que me trouxeram até aqui. Então, a educação, os livros, sempre foram meus amigos, né? E quando eu comecei a namorar com Gisele, eu sou, só para um detalhe, isso não quer dizer mérito, mas é só uma característica de quem eu sou, eu estou há 43 anos com a Gisele, que é minha esposa, mas há 40 anos de casado, nós vamos cumprir esse ano, e 43 anos de relacionamento, é bastante tempo. E ela tem um perfil muito parecido, a gente se apaixonou, não foi pelos olhos azuis, verde, pela cor, nada disso, a gente se apaixonou pelas ideias, porque ela era estudante de história. Uhum. E eu nem faculdade fazia na época, porque não tinha condições de pagar para isso. E aí, através dela, a gente tinha uma coisa em comum. Nós dois éramos membros de um negócio chamado Círculo do Livro, que era uma organização que você tinha que comprar um livro por mês. Tal. Bastante, hoje a gente não ouve mais falar. Do Círculo do E Livro. aí, nós começamos a trocar. Olha, eu tenho esse livro do Círculo do Livro, tal. E aí a gente percebeu que a gente tinha uma fusão de ideias. Então, namoramos, noivamos, casamos. Quando nos casamos, a primeira coisa que nós fizemos, nós criamos um carimbo, eu tenho ele até hoje, faço questão de um dia mostrar para você. E aí eu tenho um carimbo que diz assim, Biblioteca Particular Samuel e Gisele. Porque os livros que nós comprávamos, nós carimbávamos. E aí, quando vieram os filhos, nós passamos horas. Quando eu falo horas, eu não estou falando assim, meia hora. Não, 4, 5 horas, às vezes passeando na livraria ali na Paulista, a Cultura. Horas, 5, 6 horas, eu e ela e os dois, dentro de uma livraria, onde a gente ficava lendo ou procurando ler os livros que a gente tinha interesse e os meninos lendo literatura infantil. Isso acabou desenvolvendo nos meus filhos. Na verdade, não foi nada novo para eles. Hoje são adultos, leem bastante sobre tudo. Eu estou até o meu mais velho agora, recente, está lá na Universidade Federal de Juiz de Fora, está fazendo filosofia agora, ele já é advogado, tudo mais, mas resolveu estudar filosofia. O outro lê de uma maneira contumaz todos os livros. A gente vai estar junto agora essa semana. E quando a gente se encontra todos juntos, um dos temas seguramente são livros. Eu li esse livro, o que ele estava dizendo, há discussões, algumas até acaloradas entre nós, mas nós nos amamos, somos família. Então, o que acontece? Não é nada, vamos organizar para fazer a família margarina. Não é isso, é uma família real. Né? Mas como eles viram pelo exemplo, pai lendo, eu toco violão, já toquei melhor, mas desde quando eu tinha 9 anos de idade. E aprendi, tive banda, tive até uma produtora de jazz. É verdade. Sério? É verdade. E sempre amei. Eu achava que eu ia ser músico profissional. Eu tinha certeza que eu ia ser músico profissional. Mas quando os meus filhos nasceram, eles foram na escola. Hoje ambos tocam violão, piano, teclado, baixo. A gente fala de música o tempo todo. A gente não fica falando só, entre aspas, de assunto de meritocracia, de como ganhar mais dinheiro, de como fazer o próximo $1 milhão. Não, a gente investe muito do tempo nosso como família falando de música, falando de arte, indo a shows. A gente vai em muitos shows juntos, né? Assim, é parte da vida, é ser. Não parecer ser, é ser. Então eu vejo que hoje, se os pais também
começarem a resgatar a educação, levar filho Bienal do Livro, levar numa exposição de arte, discutir um pouco sobre artistas, falar um pouco de música, não importa a área que seja. Eu acho que a gente vai continuar, os filhos vão enxergar nos seus pais pessoas que são interessantes. E eu acho que no final, para fechar, Kwame, o que nós estamos precisando no mundo de hoje é de pessoas interessantes, não pessoas interessadas. Eu gosto muito de trazer esse tema porque eu lembro muito bem. Meu pai é um devorador de livros, da mesma forma, ele gosta de conhecer muito. Isso para falar 30, 40, 50 anos atrás, numa ilha onde você praticamente sem internet, nada disso, os livros literalmente era a porta de saída ou de ver o mundo, né? E meu pai foi um grande amante da leitura. A gente lembra muito bem, a gente tinha uma biblioteca maravilhosa em casa. Eu olhava para aqueles livros todos, né? E parecia tão grande. Hoje parece pequeno, mas parecia tão grande aquilo. Comecei muito cedo a ler, né? É engraçado que eu gostava. O fato de eu estar no Brasil tem a ver com a leitura. Eu gosto muito dos livros do Jorge Amado, né? Conseguia transmitir para mim, quando eu pegava o livro do Jorge Amado. Hoje, talvez a molecada de hoje, as pessoas hoje não sabem disso, mas assim, você não tinha muitas figuras, né? Não. Então, ler o livro, ter cuidado na leitura, nas palavras, eu conseguia sentir o cheiro do Brasil, né? Da Bahia, de Salvador, eu conseguia enxergar aquilo tudo. Eu lembro muito bem do livro Capitães da Areia. Opa. Eu lembro muito bem daqueles meninos, eu conseguia imaginar. Né? E isso tudo me trouxe até o Brasil, porque quando eu quis, eu pensei a oportunidade de vir para o Brasil, eu falei, caramba, é esse país que eu quero conhecer. Né? Pela tudo que ele trazia, a fauna, a diversidade de fauna, de religiosa, de flora, de tudo. Parecia um lugar, assim, um lugar que eu queria conhecer. Né? E esse hábito de leitura que o meu pai trouxe para a nossa família, para os meus irmãos, para mim, né? Com o tempo, eu confesso que eu perdi ele um pouco. Né? Você entra na vida executiva e você... no momento que você precisa mais de ler, é o que você lê menos ainda. Né? E é uma dificuldade muito grande passar isso ao mesmo tempo para os filhos. Né? E eu gostaria de ter conversado com você antes, porque eu acho que ir para uma Bienal ou ir para uma livraria, passar uma tarde lá, né, lendo o livro, seria uma boa tática que eu não fiz, mas ainda não está tarde. Talvez eu faça isso com os meus netos. Com certeza. E ainda com os filhos dá para fazer um programinha assim. Só para complementar, olha que coisa interessante. Nós temos tecnologia. Meus filhos são, como todos, estão na tecnologia, estão no Instagram, Facebook, enfim, né? Tudo que você existe. Porém, livros, nós em casa só usamos livros. Analógicos. Temos que sentir o cheiro do livro, temos que folhear, temos que ter aquele ritual de sentar. Eu tenho uma poltrona em casa, onde eu moro, onde eu sento. Quando eu sento ali, eu estou entrando no mundo dos livros. Eu não quero distração. Eu gosto de receber presente, livros. Eu gosto de comprar livro. Legal. Quando o livro chega, né, que você compra, né? Nem sempre hoje a gente vai na livraria. Na livraria, que é uma experiência também bacana, mas o livro chegando na casa é uma coisa muito interessante. Né? Meu pai hoje já está com 8, 9 livros já. Olha que legal. Inclusive você me deve um, você falou que vai trazer. Agora que eu vou para Cabo Verde em maio, eu vou trazer para você. Ótimo. Não, vou ver se eu trago a coleção inteira. Vai ser um prazer. Para finalizar aqui, Samuca, se você pudesse fechar esse nosso bate-papo, algo que você gostaria de ter recebido lá atrás de um líder, né? Algo que você gostaria de ter recebido, não um conselho, né? Sabe, qualquer movimento que você gostaria de ter recebido no começo da sua carreira, no começo da sua liderança, qual seria? De novo, que alguém pudesse chegar para mim e ter me questionado lá atrás qual é o motivo pelo qual eu estava buscando essa carreira executiva. Eu nem estou falando de liderança, porque, como eu já disse, como a liderança é algo que já me acompanha, hoje eu quase tenho certeza de que qualquer outra carreira que eu escolheria, eu também seria líder.
naquela outra carreira, entendeu? Porque é alguma coisa que eu trago já como característica. Mas, por exemplo, como carreira executiva, eu gostaria de ter sido questionado, porque é uma pergunta que as pessoas nunca se fazem. Por que tanto você quer ser o presidente da empresa? Né? Você vai ganhar menos do que você acha que vai ganhar, né? É muito bom no primeiro momento, quando você ganha, mas depois de 3, 4 meses você já coça a cabeça e fala, meu Deus do céu, será que está valendo tanto a pena assim? Não é verdade, né? Você vai ter mais problemas do que você imagina que pode conduzir. Você vai fazer coisas, às vezes, nas melhores das intenções e as pessoas vão entender de uma maneira totalmente equivocada aquilo que você está fazendo. Enfim, você vai se sentir depois de um tempo menos poderoso do que você achou que para fazer coisas do que você achou que poderia fazer. Então, assim, esse questionamento teria sido legal. Porque, quem sabe, eu poderia ter continuado minha carreira de guitarrista e falar. E hoje, quem sabe, eu teria o prazer, e até falando da arte que acompanha a minha vida, de estar lá tocando com o Gil, que é um dos avatares que eu tenho na minha vida. É um deles, e tive sábado passado lá no último show dele, da turnê. Foi uma coisa maravilhosa, encantadora. 3 horas, um homem de 84 anos, com uma vitalidade incrível, emocionando, fazendo todo mundo chorar. E pensa, 70 mil pessoas que estavam lá, o maior artista brasileiro a colocar tanta gente dentro de um estádio, Gilberto Gil. E pensa nisso, tinha muita gente da geração Z, tinha muita gente maduros como eu, gente até mais velhos do que eu. Foi o famoso show karaokê, porque o show que você cantava, pulava, todo mundo cantava, pulava, sorria e abraçava. Olha só que exemplo de liderança. Não autocrática. Ele estava conseguindo falar com 4, 5 gerações diferentes através de uma linguagem que é universal, que é a linguagem da música. Por isso que eu digo para você, a arte, nós temos que resgatar a arte para a gente. Os sumérios, há 8 mil anos atrás, 7 mil anos atrás, a primeira coisa que eles fizeram foram criar determinadas inscrições na parede para poder, quando o Homo sapiens conseguiu criar na parede a imagem de um homem, de uma mulher, de uma vaquinha, de um cachorro, naquele primeiro momento era arte, e naquele primeiro momento o Homo sapiens teve a consciência de que ele estava vivo. Então, a arte é trazer a gente de volta à vida. Então, a gente tem que ter a liderança artística nas empresas. Porque para enfrentar o desconhecido, para enfrentar as mudanças abruptas de realidade, só mesmo com muito espírito artístico para a gente avançar. Mais de que a arte imita a vida, a arte é a própria vida. É a própria vida. Própria Opa, vida. Com certeza. Samuca, mais alguma reflexão para a gente fechar? Não, eu acho que, poxa, foram essas. Agradeço mais uma vez o convite, estou honrado. Acho que, com certeza, temos pessoas, assim, muito calibre, muito mais, talvez, diferentes, vamos chamar, para poder contribuir, para poder falar. Eu digo para você que eu tiro muito, eu vivo tirando um barato, como se diz aí no popular, dessa história de estar gerente geral, estar CEO, enfim, estar executivo nesse momento da minha vida. Porque eu não sei quanto tempo isso vai durar, não me importa. O importante é que eu estou desfrutando da jornada. E é isso que eu quero deixar de reflexão e de contribuição para cada um. Desfrutem a jornada. Obrigado, Samuca. Valeu. Por esse bate-papo muito informal. Com certeza. Muito simples para as pessoas entenderem e, principalmente, o ser. Vamos buscar ser. Mais do que estar. É isso aí. Vamos buscar a nossa essência. É isso aí. É isso que vale a pena, essa é a vida. E a vida, ela passa por momentos de aprendizado. Então, nunca a gente está preparado, nunca a gente está pronto. Né? Já dizia nosso... fugiu o nome agora, depois você corta essa parte. Mas... Samuel, muito obrigado. Samuca, como gosto de chamar. Muito obrigado por participar desse episódio nosso do Best in Black, do podcast do Best in Black. Muito obrigado. Valeu. Obrigado pelo convite, viu? É isso. Prazer, um abraço. Valeu. Foi, Enzo? Ia falar do Guimarães Rosa. Do Guimarães. Fugiu na hora.